Oi, pessoal. Hoje vamos falar de um outro recurso. Hoje vamos falar do recurso de agravo de instrumento, que ele é cabível a partir de decisões interlocutórias que vêm previstas taxativamente, uma primeira vista, no artigo 1015 do CPC. Por que eu falo uma primeira vista? Porque já decidiu o STJ de que aquelas hipóteses elas podem ser flexibilizadas. Eles entendem que haja uma taxatividade mitigada, é esse o termo utilizado, em cima das hipóteses do 1015 que saíram inicialmente como taxativas. Ainda assim, eu pretendo explorar na aula de hoje cada uma das hipóteses colocadas no artigo 1015 como taxativas do recurso para desafiarem o recurso de agravo de instrumento. Conforme eu vinha dizendo para vocês, o agravo de instrumento é o recurso interposto das decisões interlocutórias. E lembrando aquela aula de apelação que nós já tivemos, nós temos que, se a decisão interlocutória não encontra abrigo entre as hipóteses previstas no artigo 1015 do CPC, que seria taxativo inicialmente, essa decisão ela será passível de revisão se a parte sucumbente interessada na revisão dessa decisão a alegar em preliminar do recurso de apelação. Se não for alegado na preliminar das contrarrazões ou das contrarrazões, ou das contrarrazões do recurso de apelação, vai se ter como preclusa a matéria e não será mais passível de nenhuma revisão. Então, analisando as hipóteses do 1015 do CPC, nós temos no inciso primeiro que é possível entrarmos com um agravo de instrumento das decisões que proferidas em sede de tutelas provisórias. Aqui, tutelas provisórias em geral. Então, elas é uma decisão autônoma que pode conceder, que pode denegar, que pode modificar, que pode revogar uma tutela provisória. Então, neste caso, essa decisão ela é atacável através de agravo de instrumento. Então, qualquer tutela provisória que denegue, conceda ou modifique o pedido, é possível interpor agravo de instrumento. No segundo inciso, nós temos a questão do mérito do processo, né? E esse mérito do processo, ele se refere aos artigos 354, parágrafo único, e 356, parágrafo 5º. São decisões interlocutórias havidas durante o processo, envolvem questões de mérito, mas não põem fim ao processo, né? Então, seriam decisões interlocutórias de mérito e seriam também o julgamento antecipado parcial do mérito, que elas vêm previstas lá no 354, parágrafo único, as decisões interlocutórias de mérito, e no 356, parágrafo 5º, com relação ao julgamento antecipado parcial do mérito. Então, decidem-se partes do mérito, por exemplo, prescrição, pode ser que tenha um período prescrito, então foi decidida, e prescrição é mérito, né? Foi decidida que se retira da ação alguma parcela que se encontra prescrita, alguma ação de cobrança, alguma coisa assim. Dessa decisão, então, como decide parcialmente o mérito, ela é atacável através de agravo de instrumento. No terceiro inciso, nós temos a questão da rejeição da alegação de convenção de arbitragem. Eu peço que vocês tenham atenção, porque o artigo, ele fala em rejeição. Então, quando a decisão rejeitar a alegação de convenção de arbitragem. Então, a convenção de arbitragem, a gente já conversou a respeito de arbitragem em uma outra aula, ela deve ser alegada em preliminar de contestação, né? Sob pena de prorrogar-se a competência do juízo. É uma questão que envolve competência relativa. E se essa alegação da existência da convenção de arbitragem, ou seja, as partes tinham de comum acordo concordado em seguir o juízo arbitral e não entrar na jurisdição comum,
e uma das partes resolve entrar na jurisdição, porque o acesso da jurisdição é livre, não tem problema, cabe à outra parte que tinha aquela convenção de arbitragem alegá-la, trazê-la a lume dizendo que é competente o juízo arbitral para decisão por acordo mútuo entre aquelas partes, né? No momento em que ela vai alegar isso, e ela vai alegar isso em sede de contestação. Se ela não alegar na contestação, a competência irá se prorrogar e vai continuar no juízo comum sem mais se levantar a questão da arbitragem. Mas se ela alegar isso em sede de contestação e houver uma rejeição dessa alegação, dessa rejeição, dessa decisão interlocutória que rejeita a convenção de arbitragem, é passível, é cabível agravo de instrumento pela parte sucumbente. Se for o caso de acolhimento da rejeição, da questão da arbitragem, se a decisão, em vez de rejeitar, acolher, não será caso de agravo de instrumento, até mesmo porque isso vai implicar numa sentença terminativa e implicando em uma sentença terminativa, ou seja, sem resolução do mérito, com base no 485, inciso 7 do CPC, não vai ensejar agravo de instrumento, mas aí, como é sentença, enseja o recurso de apelação. O quarto inciso do 1015 traz a questão do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que ele pode ser suscitado em qualquer fase do processo, em qualquer tipo de processo, esteja ele em primeiro ou segundo grau de jurisdição. Lembra, no caso o incidente de desconsideração de personalidade jurídica não é possível de ser suscitado no STJ e no STF, tá? Só quando for primeiro e segundo grau de jurisdição. A decisão acerca desse incidente, e não diz qual é o tipo de decisão, qualquer decisão acerca do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, simplesmente é passível de agravo de instrumento por força do 1015, inciso número 4. No inciso número 5º, tem o seguinte, olha o verbo de novo, vamos prestar atenção. Rejeição do pedido de gratuidade de justiça ou acolhimento do pedido da sua revogação. Prestem atenção que a questão é muito pontual. Se eu peço a JG e ela é rejeitada, cabe agravo de instrumento. Se eu peço a JG e ela é aceita, não cabe agravo de instrumento. Outra coisa, se eu peço a revogação daquela decisão que concedeu a JG e for acolhida essa revogação, cabe agravo de instrumento. Se não for acolhida, não cabe agravo de instrumento. Então, eu quero que vocês prestem atenção que desafia agravo de instrumento sempre que não for aceita ou que for revogada a JG. No caso de ser aceita ou ser denegada essa revogação, não é uma decisão passível de agravo de instrumento, então ficará, se houver interesse, lá em sede de apelação nas suas preliminares, tanto de razões quanto contra razões de apelação, certo? O inciso 6º, desculpa, esse era o 5º, o inciso 6º, traz a exibição ou posse de documento ou coisa. Qualquer documento ou coisa que se destina a fazer prova naqueles autos, a fazer prova naquele processo, se houver a rejeição ou houver o acolhimento, porque aqui não diz verbo nenhum, fala exibição de posse, exibição ou posse de documento ou coisa, decisão que decida sobre essa questão. Sempre que houver essa decisão, é passível, então, de agravo de instrumento. Eu vou trazer para vocês, é o artigo 1015, inciso 6º, só fala isso, exibição ou posse de documento ou coisa. Então, qualquer decisão que verse sobre isso, porque a gente tem que considerar aqui que a exibição desse documento ou coisa pode ser uma prova fundamental dentro do processo. Então, como nós vamos levar esse processo a cabo, como esse processo vai seguir o seu julgamento sem essa coisa. Então, por isso é passível a interposição de agravo de instrumento. No inciso 7º, pelo mesmo motivo,
nós temos a exclusão do litisconsorte. É passível de agravo de instrumento. Essa questão da exclusão do litisconsorte, eu estou tirando alguém que poderia estar submetido àquela coisa julgada. Então, nessa discussão, no caso aqui o verbo é excluir, então exclusão de litisconsorte é passível de agravo de instrumento. No caso de acolhimento de litisconsorte, não vai ser passível de agravo de instrumento. Vai ser somente discutido em sede de apelação em preliminares de razões ou de contrarrazões. O inciso 8º também traz um verbo forte, a questão da rejeição, então é rejeitar. A gente tem que cuidar esses verbos, porque o oposto ela não é verdadeiro, né? Então a gente sempre tem que pensar que o oposto vai ser lá em preliminar de apelação. Então o inciso 8º traz rejeição do pedido de limitação de litisconsorte. Se refere aqui ao litisconsorte facultativo multitudinário, que vem previsto no 113, parágrafo 1º do CPC. Se for caso de acolhimento, lembro, preliminar de apelação, razões e contrarrazões. O inciso 9 traz admissão, aqui sim, traz os dois, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros. No caso, admitindo ou denegando essa intervenção de terceiros, essa decisão ela é passível de agravo de instrumento, também tendo em vista os limites subjetivos dessa coisa julgada. Então, essas pessoas participarão ou não participarão daquele processo, serão submetidas ou não serão submetidas à coisa julgada. Então, é em razão disso o alargamento dessa sujeição subjetiva do processo. O inciso 10, ele traz várias possibilidades. No caso, concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos de execução. A gente sabe que, de regra, os embargos de execução, eles não comportam efeito suspensivo, tá? A regra é que não tem efeito suspensivo. Então, a execução segue o seu curso, né? Tendo todas aquelas regras, inclusive para momento de expropriação, a prestação de caução suficiente e idônea por parte do exequente, mas a execução, ela não para. O grande objetivo é que a execução realmente flua. Mas aqui, no caso de ser concedido, ser modificado ou ser revogado, o efeito suspensivo é passível de agravo de instrumento, tá? O inciso 11 traz a redistribuição do ônus da prova nos termos do 373, parágrafo 1º. É o caso que contempla a inversão do ônus da prova. Então, sempre que houver uma decisão que acolha ou rejeite a inversão do ônus da prova, ela será passível de agravo de instrumento, porque ela interfere diretamente na fase probatória, essencial a que a gente tenha uma decisão de mérito. O inciso 12 foi vetado e passamos então para o inciso 13. O inciso 13 traz outros casos expressamente referidos em lei. Aqui traz a questão das leis federais. As leis federais, elas podem legislar sobre matéria pertinente a processo civil. Então, com base no artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal. Então, assim, perfeitamente possível que leis federais extravagantes ampliem esse rol do agravo de instrumento trazido de forma taxativa dentro do CPC. Eu posso exemplificar aqui com a Lei do Mandado de Segurança, a Lei 12.016 de 09, o artigo 7º, parágrafo 1º, traz a hipótese de agravo de instrumento, e também a Lei 11.101 de 05, a Lei das Falências, traz no artigo 59, parágrafo 2º, também hipótese de agravo de instrumento. Por fim, o parágrafo único. O parágrafo único coloca que também caberá agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença
Qualquer decisão interlocutória na fase de liquidação de sentença é agravável de instrumento. Segundo lugar, proferidas na fase de cumprimento de sentença, igual, proferidas no processo de execução e também aquelas proferidas no processo de inventário. Qualquer decisão interlocutória proferida em sede de qualquer dessas fases ou processos é passível de agravo de instrumento. Não se esquecendo sempre que o agravo de instrumento ele é interposto diretamente no segundo grau e nós vamos ter uma segunda aula de agravo de instrumento para podermos falar a respeito do procedimento, de como fazermos o agravo de instrumento. Então, por hoje ficamos aqui. São só as hipóteses do 1015 que eu vinha debater com vocês, prometendo então um segundo encontro para falarmos a respeito do procedimento dos agravos de instrumento. Por hora é só. Muito obrigada pela atenção, muito obrigada pelo acompanhamento. Gostando, inscrevam-se no canal, curtam a página e coloquem qualquer comentário de sugestão para vídeos futuros. Muito obrigada a todos, tenham todos um bom dia. Tchau!